Uma assistência de enfermagem sistematizada é fundamental para o alcance de resultados positivos em saúde e enfermagem. Dentre as ferramentas disponíveis para o alcance da sistematização da assistência de enfermagem, destaca-se o processo de enfermagem. O processo de enfermagem é subdividido em etapas para fins organizacionais. Estas se comunicam entre si durante todo o processo de cuidado, configurando-se como um processo dinâmico. Assim, o processo de enfermagem é operacionalizado por meio de 5 etapas, a saber, investigação, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação. A implementação de uma assistência sistematizada tem o objetivo de proporcionar maior visibilidade, reconhecimento e valorização profissional da enfermagem, além de favorecer uma padronização nas necessidades do cuidado, garantindo maior resolutividade por parte da categoria. Mesmo reconhecendo a relevância e as mudanças proporcionadas pela implementação do processo de enfermagem, sua aplicação nos estabelecimentos de saúde encontra uma série de dificuldades. O déficit de conhecimentos científicos por parte de alguns profissionais dificulta na complexidade da afirmação dos resultados, na amplitude da coleta de dados, principalmente nos dados coletados no exame físico, no detalhamento de todos os estágios do planejamento, além do esclarecimento dos objetivos esperados. Frente a isso, a extensão objetivou refinar a proposta do curso de formação a partir da submissão das ações à análise de especialistas na área, bem como a partir da análise dos dados antes e depois da execução do curso de ações de educação continuada, para dar suporte ao processo de implementação de uma assistência de enfermagem sistematizada na região do Seridó, junto à equipe. Os resultados obtidos foram os seguintes. Quanto ao conhecimento dos enfermeiros sobre o processo de enfermagem antes e após as ações educativas. Em relação à variável diferença entre SAI e processo de enfermagem, no pré-teste a porcentagem de acertos foi de 0% e de erros 100%. No pós-teste a porcentagem de acertos foi de 50% e 50% de erro. Na variável etapas do processo de enfermagem, a porcentagem de acertos foi de 100% e de erros 0%, no pré-teste. Já no pós-teste, a porcentagem de acertos foi de 50% e de erros 50%. Em relação à resolução do caso clínico 1, a porcentagem de acertos no pré-teste foi de 0% e 100% de erro. No pós-teste, a porcentagem de acertos foi de 50% e de erros 50%. Em relação à resolução do caso clínico 2, a porcentagem de acerto no pré-teste foi de 0% e de erro 100%. Já no pós-teste, a porcentagem de acerto foi de 75% e 25% de erro. Quanto ao conhecimento dos técnicos de enfermagem sobre o processo de enfermagem antes e após as ações educativas, na variável diferença entre SAI e processo de enfermagem, a porcentagem de acertos no pré-teste foi de 18,5% e 81,5% de erro. Já no pós-teste, a porcentagem de acertos foi de 55,6% e 44,4% de erro. Na variável etapas do processo de enfermagem, a porcentagem de acertos no pré-teste foi de 33,3% e 66,7% de erro. Já no pós-teste, a porcentagem de acertos foi de 81,5% de acertos e a porcentagem de erros 18,5%. Em relação à resolução do caso clínico 1, a porcentagem de acertos no pré-teste foi de 7,4% e 92,6% de erro. Já no pós-teste, a porcentagem de acertos foi de 18,5% e 81,5% de erros. No caso clínico 2, a porcentagem de acerto no pré-teste foi de 0% e 100% de erro. Já no pós-teste, a porcentagem de acerto foi de 25,9% e 74,1% de erro. Em relação ao conhecimento desses profissionais após a realização de ações educativas, merece destaque o conhecimento adquirido pela equipe de técnicos de enfermagem, onde as associações estatísticas foram significativas, o que enfatiza a eficácia das ações de educação em saúde com o público. Por fim, o projeto contribuiu para a formação crítica, reflexiva e proativa dos discentes envolvidos. Ademais, proporcionou a aproximação da comunidade acadêmica com o serviço. Obrigada.